Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai estar vendo esse podcast. Meu nome é Eduarda, faço administração aqui na Faculdade Cefet. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Júlia. Eu também sou aluna da graduação de administração aqui do Cefet. E hoje a gente vai fazer um podcast sobre o tema as dificuldades enfrentadas pelas mulheres recém-formadas no ambiente de trabalho. Quais são os desafios que elas enfrentam, a importância delas de estarem ali naquele meio e quais são as estratégias necessárias para diminuir esses desafios. Bom, para iniciar nosso podcast com o pé direito, a gente escolheu começar falando sobre realmente a primeira dificuldade de uma mulher recém-formada no ambiente de trabalho, que é justamente ela conseguir adentrar o mundo corporativo, ela conseguir se inserir ali no mercado de trabalho como uma futura potência na sua área. Isso é um problema que a gente vivencia muito por estar nesse ambiente também, né? De começar agora na graduação e começar a entrar nesse ambiente corporativo e de ver essas dificuldades do nosso dia a dia. Exatamente. É como dizem o nosso lugar de fala, né? Que é a nossa realidade. Algo que a gente, se já não vive, a gente está começando a viver, vai viver em pouco tempo e conhecemos pessoas que vivem essas dificuldades, né? Esse problema acontece por inúmeros fatores sociais diferentes, como o machismo, né, conhecido machismo, o etarismo, que é no caso de mulheres mais velhas, estão se formando ali na graduação, sofrem muito esse preconceito do etarismo, que é pela idade, de não querer contratar pela idade, ser uma idade mais avançada. A descredibilidade, essa palavra existe? Descredibilidade? Acho que sim, né? Pelo gênero, né, que tem muito a ver com machismo, é você já não querer aquela pessoa por ser mulher, você não acreditar no potencial por ser mulher, né? Que a gente vive muito e é muito comum, infelizmente, hoje em dia. E outras situações como a beleza, né? Acho que as mulheres sofrem muito esse tipo de pressão estética, que você pode não ser contratada por não ser considerada bonita, né? Por não estar no padrão de beleza que aquela pessoa, aquele empregador, aquela empresa, enfim, independente, quer ali dentro. Não deveria ser algo Impeditivo de acontecer, mas acontece muito. Pois é. Eu até fiquei sabendo que é proibido ter foto no currículo que você manda para a empresa não ter esse tipo de... Meu pai comentou isso comigo. Esse tipo de intervenção, né, esse tipo de pensamento, mas a gente sabe que na hora da entrevista presencial tudo muda. E eu acho um ponto importante também é que se fosse um homem nessa situação, provavelmente ele não seria descredibilizado pela pressão estética ou por alguma coisa estética que ele tenha. Mas com a mulher isso acontece muito pela pressão estética que o gênero feminino sofre, né? E outro ponto que a gente queria ressaltar são os desafios que ela encontra quando ela está já dentro do mundo corporativo. Ela, depois de ter passado pela barreira de ter entrado nesse mundo, ela enfrenta outros diversos desafios dentro desse mundo também. E o primeiro que a gente queria citar é a tripla jornada, que a mulher ainda é socialmente posta como responsável pela casa, pelos filhos e ainda tem que lidar com si mesma, com as responsabilidades do trabalho. Ou seja, acaba que não consegue dar conta de todas essas coisas que ela é posta para ficar responsável. E muitas acabam ou desistindo dos seus sonhos de terem uma família, de construir uma família para conseguir ficar no ambiente de trabalho, ou acabam desistindo do mundo corporativo para estarem dentro da casa, porque não conseguem conciliar essa tripla jornada. Um exemplo fictício é a série Brooklyn Nine-Nine, que retrata um pouco sobre esse tema que a gente tem falado, que na última temporada o casal principal acaba tendo um filho, porém o sonho da mulher é ser promovida e ela consegue essa tal promoção que ela tanto queria, e ela pensa em desistir desse sonho para conseguir cuidar do filho. Só que o seu esposo consegue abdicar do seu trabalho para conseguir ficar com o filho, e ela conseguir essa promoção que ela tanto queria. Porém, infelizmente, isso não é a realidade das famílias de hoje em dia, e muitas acabam desistindo dos seus sonhos de terem uma família ou desistindo de terem o emprego que querem. Outro desafio muito importante é o assédio e como lidar com essa problemática, né? Cada vez mais tem se visto na mídia casos de assédio moral e sexual também dentro do ambiente organizacional. Com a mulher recém-formada é mais propenso ainda de acontecer, porque o superior, né, o chefe, abusa da sua autoridade para tirar vantagem, diminuir e até importunar aquela mulher recém-formada ali dentro daquela empresa. E, infelizmente, justamente a mulher recém-formada, ela é um alvo muito fácil e muito procurado, digamos assim,
justamente por ela ser nova ali. Ela está nas primeiras experiências no emprego da vida dela, ela não sabe como se defender, não sabe como funciona, não sabe o que pode e o que não pode. Então é muito fácil também usá-la como um alvo e manipular ela para ela achar que qualquer movimento que ela faça para tentar se defender, ela está errada. Bom, e como exemplificação, né, do tópico anterior, que foi a jornada tripla de trabalho, a Eduarda trouxe a série Brooklyn Nine-Nine, que é uma ótima série, um ótimo exemplo para esse caso. E eu queria trazer também um exemplo da ficção de um livro muito bom que eu li no mês passado, chamado Missão Romance. Esse livro conta um pouco a história de um chefe de cozinha renomado e aclamado pelos fãs, mas no off, né? Na parte que ninguém vê, ele abusava moralmente dos seus funcionários e sexualmente de suas funcionárias mulheres. Essas funcionárias, por medo das consequências, não falam nem denunciam a tudo aquilo que elas sofrem como seu chefe. Eu escolhi trazer esse livro porque ele é muito bom, muito interessante e se encaixa perfeitamente aqui na questão do assédio, tanto moral quanto sexual, né, que tem os dois exemplos aqui. E é uma exemplificação para a gente ver como que funciona a ação do abusador e a reação da vítima. Outra problemática também é a desigualdade de cargos e de salários que a mulher acaba enfrentando nesse ambiente corporativo, que desde sempre as mulheres, mesmo sendo super competentes, apenas por elas serem mulheres e serem do sexo feminino, acabam ganhando metade do trabalho, metade dos salários e não acabam sendo promovidas ou recebendo promoções por serem mulheres. Mesmo homens fazendo suas mesmas atividades, ganhando os mesmos salários, sendo promovidos, elas acabam ficando para trás, porque por conta do machismo e de toda a pressão que elas sofrem desde séculos e séculos. Ademais, a falta de conselhos e pessoas que garantam os seus direitos façam com que essas mulheres não conheçam os direitos que têm nesse ambiente corporativo e acabam se sujeitando a situações pela falta desse conhecimento. Bom, outras dificuldades aqui que eu vou citar, porque ser mulher não é fácil, é uma dificuldade atrás da outra, são muitos obstáculos para a gente superar dentro do mundo corporativo e do nosso emprego, principalmente na área de administração, né, que a gente está inserida, que é uma área majoritariamente masculina, né, então ali a gente está sendo como um diferencial. Enfim, como um dos obstáculos que a gente está citando, a gente tem também a síndrome do impostor, que é causada de tanto a gente ouvir que a gente não é capaz, que não tem habilidade, que não é suficiente, que não é boa o suficiente. Essas afirmações passam a ser verdadeiras para nós dentro da nossa cabeça. E mesmo a gente, no fundo, sabendo que temos sim capacidade, que a gente pode fazer muito melhor do que muito executivo por aí, a gente acaba se colocando para baixo e se diminuindo e criando muitos problemas para nós mesmos por conta, né, desses comentários desagradáveis que são feitos a respeito de nós, apenas por sermos mulheres. Tem um descrédito também, que eu acho que vem muito como a causa da síndrome do impostor, que é alguém te diminuir e desacreditar no seu potencial, né? Então, eu acho que os dois estão muito interligados. As pessoas não acreditam em nós, não confiam em nossos potenciais por sermos recém-formadas e mulheres. Isso dificulta muito, desestimula muito o nosso crescimento, a nossa força de vontade, a nossa vontade de estar ali dentro das empresas e grandes multinacionais e empresas públicas, até setores privados do Brasil. Bom, e a fim de enriquecer um pouco nosso trabalho, a gente escolheu alguns dados para exemplificar tudo que a gente tem falado até agora, né? E vamos lá, vou falar 3 dados. Os 2 primeiros são do estudo Ethos, tá? O primeiro dado é que mulheres brancas recebem, em média, 60% do salário total de homens brancos, enquanto mulheres negras recebem ainda menos, cerca de 40% em comparação ao salário de homens brancos. Nosso segundo dado, também do mesmo estudo Ethos, diz que, dentre as 50 maiores empresas brasileiras, apenas 11% de seus cargos totais executivos são ocupados por mulheres. E, no total, apenas 0,4% dos cargos executivos são ocupados por mulheres negras. Né? Um número ainda menor, que aí traz o racismo também como mais uma problemática que a gente acabou não citando antes, mas também é muito, muito, muito importante citar. O próximo dado é do G1,
e diz que casos de assédio sexual contra mulheres nas empresas crescem cerca de 9% por ano no interior de São Paulo. Essa é uma matéria recente, publicada no dia 28 de março de 2023, que está aí, né, para provar tudo que a gente tem falado, que é uma problemática muito recente, muito atual, acontece há anos e, infelizmente, provavelmente acontecerá daqui também muitos anos. Tá, a gente citou todos esses desafios que a mulher recém-formada tem no ambiente de trabalho, mas a gente queria ressaltar também as importâncias, o porquê é importante se ter mulheres em cargos executivos e no ambiente de trabalho. Eu acho que uma das principais razões pelas quais as mulheres são importantes no ambiente de trabalho é porque elas trazem perspectivas e habilidades únicas para a mesa. As mulheres tendem a ser altamente organizadas e colaborativas e empáticas, o que é valioso em qualquer ambiente de trabalho. Além disso, a diversidade de gênero no local de trabalho pode levar a uma maior criatividade e inovação, porque ela traz uma variedade de experiências e pontos de vista diferentes do que se, por exemplo, só tivesse homens brancos dentro de uma mesa de cargos executivos dentro de uma empresa. Além disso, mulheres dentro desses cargos conseguem evitar que outras mulheres sofram discriminação de gênero, porque elas garantem que os direitos dessas mulheres serão atendidos e que terá uma equidade dentro do mundo corporativo. Eu acho que, como resumo, né, da importância dessas mulheres nesses ambientes, que elas são fundamentais para promoverem diversidade, a inclusão, a criatividade e a inovação dentro das empresas, o que é algo muito lucrativo e muito benéfico para todo mundo corporativo, né? É muito bom você ter diversidade no seu meio e ter um excesso de criatividade, né, para que a lucratividade aumente como consequência. Bom, e agora, já caminhando para o fim do nosso podcast, a gente trouxe um exemplo para concretizar e botar mais na realidade, sair um pouco dos exemplos de ficção que a gente trouxe, para vocês poderem conseguir visualizar melhor todas as situações. Bom, esse foi um caso retirado do site edisciplinas.usp.br. Aconteceu em 2015, numa franquia da rede de supermercados Extra, ou Extra, como você preferir falar, foi obrigada a pagar R$10 mil de indenização a uma de suas trabalhadoras que sofria discriminação por excesso de peso, né? Mais conhecida como gordofobia. Como aconteceu, né, essa gordofobia direcionada a essa moça? Ela teve seu nome escrito em um hipopótamo de brinquedo que ficou exposto na recepção por onde passavam os trabalhadores. A juíza considerou que o supermercado foi sim culpado, pois ele não adotou uma conduta firme para inibir essas práticas preconceituosas no ambiente de trabalho. Bom, pessoal, é isso. Chegamos ao fim do nosso podcast. Antes de nos despedirmos de vocês, a gente queria falar um pouquinho sobre como evitar esses preconceitos vividos pelas mulheres, né? Um dos principais pontos para conseguir fazer uma reeducação acerca de todos esses preconceitos que foram citados anteriormente, nós anotamos aqui como os principais pontos, que são: primeiro, reconhecer e enfrentar os estereótipos de gênero. Segundo, promover autoconfiança e assertividade nas mulheres. Terceiro, gerar conscientização e instrução correta e firme aos colaboradores da empresa. Ponto é que os gestores estimulem essas mulheres a enfrentar o medo do fracasso e arriscar, fazendo com que elas não acreditem nesses descréditos que são direcionados a ela a todo momento. E o quinto e último ponto é lutar pela igualdade, seja por parte dos gestores, dos colaboradores e das próprias mulheres. A luta pela igualdade tem que acontecer constantemente. E foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Se vocês tiverem alguma dúvida ou algum comentário para acrescentar, deixem aqui nos comentários. A gente espera que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem esse podcast também. E é isso. Beijo! Tchau, tchau. Obrigada.